Meus irmãos, eu quero encerrar essa celebração e esse mês com uma palavra cujo tema é advertências divinas. Advertências. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ser advertida, mas eu também sei que todas as vezes que nós somos advertidos e não ignoramos essas advertências e fazemos mudanças necessárias, mudamos práticas, comportamentos, pensamentos, nós somos abençoados. Nós evitamos sofrimentos desnecessários, dores que não foram planejadas por Deus. Na verdade, advertências são sinais de alerta, dados por amor, antes que um erro se torne uma tragédia. Se nós olharmos para a perspectiva bíblica, as advertências são expressões da graça e da misericórdia de Deus para nos proteger do engano, da queda, da destruição espiritual. Se eu pudesse ser mais prático ainda, advertências são como luzes amarelas. O sinal está amarelo, Deus está nos mostrando, ei, tome cuidado com isso, não vá por aí, não permaneça nesse lugar, não pense dessa forma, não tenha esse tipo de atitude, não ande com determinadas pessoas, tome cuidado com certos comportamentos porque não vai dar certo. Na verdade é uma proteção de Deus, é Deus nos mostrando através da palavra, através de circunstâncias, através de impressões do Espírito dentro de nós, de que nós devemos evitar certas coisas, nos afastar de certos lugares, para que então nós não passemos por dores e sofrimentos que não fazem parte do plano de Deus. Na verdade, queridos, falar sobre isso é muito necessário para nós hoje. E eu quero começar com uma pergunta. Você consegue lembrar de algum alerta, alguma advertência que uma pessoa fez a você, ou que Deus fez a você, mas naquele momento você decidiu ignorar, e hoje você está enfrentando sofrimentos que você não precisaria enfrentar? Será que você consegue pensar em alguma área da sua vida em que você está lidando com dores que não precisava lidar, com consequências desnecessárias? Eu acredito que para essa pergunta a resposta de todos aqui seja sim. Porque é uma realidade. Eu me lembro de algumas advertências que no passado eu ignorei e depois eu tive que lidar com consequências que não foram confortáveis, não foram agradáveis. É uma verdade na vida de todas as pessoas. Quantos que já olharam para trás e disseram, se eu tivesse prestado atenção nisso que me disseram, nisso que Deus me mostrou, nesse sinal que Ele deu, naquela palavra que eu ouvi, eu não estaria passando por isso. É uma verdade. E a Bíblia está cheia de alertas, de advertências que Deus colocou nesses 66 conteúdos literários para que eu e você pudéssemos, de uma vez por toda, nos proteger de sofrimentos desnecessários. Na verdade, queridos, cada advertência da palavra é Deus nos protegendo. É Deus nos colocando dentro de uma cerca, para que nós não soframos no nosso coração, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa vida financeira, no nosso ministério, na nossa saúde, em cada área da nossa vida, o que não precisamos sofrer. É uma verdade. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, conhecimento, recursos financeiros, uma igreja que crescia, uma igreja que realmente na sua própria avaliação era uma igreja impressionante. Mas ao mesmo tempo, Paulo mostra nessas cartas aos coríntios que na verdade aquela igreja estava tendo comportamentos pecaminosos semelhantes aos comportamentos que o povo de Israel teve durante a sua peregrinação no deserto, e que fez com que milhões morressem no deserto, ao invés de alcançar e conquistar a terra prometida. E Paulo está falando sobre isso, nessas duas cartas. Acredita-se que ele escreveu 3 cartas, mas uma se perdeu, mas 2 chegaram, e Paulo foi muito direto. Paulo adverte os coríntios do início ao fim. Inclusive no verso 11 que nós lemos, ele diz assim: essas coisas aconteceram a eles,
como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O que Paulo está dizendo é que o Antigo Testamento foi escrito para que eu e você pudéssemos aprender com os erros do povo de Israel, com os erros dos reis, com os erros dos líderes, dos homens, das mulheres. Pudéssemos também aprender com os acertos deles. Na verdade, o Antigo Testamento é um exemplo, é algo para nós olharmos e percebermos se estamos caminhando para conquistar a terra prometida ou se iremos morrer no deserto. É uma verdade. E por isso, queridos, eu posso dizer que a Bíblia é um livro de advertências. É um livro que nos adverte o tempo inteiro. E as pessoas que têm entendido e ajustado a sua vida de acordo com as advertências da palavra, têm construído uma fé sólida, uma vida cristã bem-sucedida. O problema é que o contrário também é uma verdade. Aqueles que têm ignorado as advertências da palavra estão sofrendo o que não precisavam sofrer. Quantos casamentos que hoje estão sofrendo o que não precisavam sofrer, porque ignoraram advertências da palavra? Quantas pessoas que estão sofrendo na vida financeira, sofrimentos desnecessários, porque ignoraram advertências da palavra? Quantas pessoas que estão sofrendo na saúde física, dores desnecessárias, porque ignoraram advertências de Deus? Quantas pessoas estão sofrendo na saúde emocional, na relação com o cônjuge, na relação com os filhos, até mesmo na sua relação com Deus, porque ignoraram advertências, chamadas de atenção que Deus deu ao longo do processo. Na verdade, queridos, nós precisamos atentar muito para o que está acontecendo, porque nós somos, sim, a geração do fim dos tempos, a geração mais informada, mais conectada e, ao mesmo tempo, a geração mais espiritualmente distraída da história. Nós temos informação sobre tudo, mas não conseguimos aplicar grande parte do que é importante para a nossa vida. Então, queridos, hoje eu quero trazer algumas advertências muito sérias, muito importantes para as nossas vidas. E eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui, porque essa palavra é um ato de amor de Deus dizendo: ei, eu quero impedir que na sua vida você enfrente lutas que você não precisa enfrentar. Quem está pronto para receber essa palavra? Quais são as advertências de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje? Inclusive, querido, presta atenção até o final, porque pode ser que nas primeiras não faça muito sentido para você, mas talvez chegue um momento que vai ter algo que é exatamente o que Deus precisa tratar na sua vida. Então mantenha a tua atenção até o final em nome de Jesus. Quais são as advertências que Deus traz para nós hoje? Primeira, não confunda bênçãos recebidas com a aprovação divina. Olha o que dizem os versos 1 a 5. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Meus irmãos, a primeira advertência é: não confunda bênçãos recebidas com aprovação divina. Paulo começa fazendo uma retrospectiva de alguns momentos marcantes, algumas experiências marcantes, sobrenaturais, que o povo de Israel viveu durante a sua peregrinação no deserto. Ele começa dizendo que nós sabemos que todo o povo estava sob a nuvem. Você sabe que durante a peregrinação no deserto, Deus colocou uma nuvem para acompanhar o seu povo, para conduzir o seu povo, para proteger o seu povo do calor pesado do deserto. E essa nuvem era, na verdade, a representação da presença de Deus. O que ele está dizendo é que todo o povo estava sob a nuvem, sob a presença de Deus. Ele também diz que todo o povo passou pelo mar. Todo o povo atravessou o mar vermelho a seco, um livramento poderoso, sobrenatural,
todos eles tiveram essa grande experiência espiritual. Ele continua dizendo que todo o povo foi batizado em Moisés. O que significa isso, pastor? O que ele está dizendo é que todo o povo se submeteu à liderança de Moisés como representante, o mediador entre os homens e Deus, o único. Ou seja, todo o povo passou por esse batismo de ter uma aliança com esse representante de Deus. Ele segue dizendo que todo o povo comeu do maná. O maná era o alimento que descia do céu diariamente em proporção suficiente para alimentar o povo. O que ele está dizendo é que todos os israelitas tiveram acesso a essa provisão sobrenatural do céu. E ele termina dizendo que todo o povo bebeu da rocha, a rocha que os acompanhava. Você sabe que em alguns momentos nessa peregrinação, Moisés foi usado por Deus para tirar a água da rocha, mas ele não está falando apenas dessa água física, ele está falando da rocha que é Cristo. O que ele está dizendo é que Cristo estava acompanhando o povo durante essa peregrinação. Ele faz um compilado de algumas experiências, mas termina com algo que ninguém imaginava que ele ia dizer, porque ele diz assim: mas mesmo assim, a maioria não foi aprovada por Deus e morreu no deserto. E aí fica uma dúvida: como que alguém tem tantas experiências com Deus? Como que alguém vive no meio do mover? Como que alguém vê coisas tão impressionantes acontecendo, a presença de Deus acompanhando, Cristo que é a rocha sustentando, e morre no deserto e não conquista a terra prometida? Sabe por quê? Porque eles confundiram bênçãos recebidas com aprovação divina. Eles achavam que porque Deus estava abrindo o caminho, Ele estava ao mesmo tempo aprovando a conduta deles. Eles não entenderam que não adianta ter experiências no meio do mover e o mover não tomar sua vida. Eles não entenderam que não adianta você estar num ambiente que Deus está se manifestando e que Ele está derramando glória, sinais, milagres e maravilhas, numa célula abençoada, numa igreja abençoada, e você não ser uma pessoa abençoada, e você não ter um coração transformado. Ele estava sendo muito direto. Por causa disso, eles morreram no deserto. Não era o que Deus queria. Deus tinha uma terra prometida para eles, mas eles confundiram acesso, portas abertas, bênçãos recebidas com aprovação divina. Ei, querido, não basta estar no meio do mover, o mover tem que tomar a sua vida. Não tem como ser diferente. Pastor, como é que é possível isso? Eles confundiram misericórdia com aval. Eles achavam que as experiências externas revelavam realidades internas, mas na verdade eles não estavam aliançados com Deus no coração. E por causa disso, morreram no deserto. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. Tem gente que está prosperando na carreira, está crescendo no ministério, está fazendo dinheiro, está fechando contrato atrás de contrato, está ficando famoso, está conquistando o mundo, está vendo um monte de coisa acontecendo na vida, e está achando que isso é um atestado de que Deus está aprovando a sua vida. Mas ao mesmo tempo que você está sendo abençoado, tem áreas da sua vida que você não entregou a Deus. Tem áreas da sua vida que permanecem numa condição de desobediência. Mas você está ignorando essas áreas e está continuando desfrutando da bênção de Deus. Posso falar uma coisa? Deus é um Deus paciente, mas a paciência dele tem fim, irmão. Um dia a conta vai chegar. Sempre chega. E esse texto é uma advertência para mim e para você. Essa é uma grande verdade. Deus não aprova a desobediência. Tudo aquilo que o homem semear, isto também colherá. Nós colheremos, mas para que isso não aconteça, Deus está nos advertindo hoje, porque eu não estou olhando para uma geração que vai morrer no deserto, eu estou orando para uma geração que vai conquistar a terra. Eu creio nisso, mas para isso temos que atentar para as advertências. Deixa eu fazer uma pergunta: você é alguém atento às advertências de Deus? Você tem prestado atenção nelas? Eu me lembro de um exemplo bem propício da palavra. Acabe, rei de Israel, Samaria. A Bíblia diz que foi o pior rei da história de Israel. E ele já começou muito mal, porque ele se casa com uma mulher pagã, um homem idólatra, adoração a Baal. A mulher dele matou diversos profetas de Deus.
O cara estava andando totalmente desconectado de Deus, mas ele era rei do povo de Deus. E ele enfrentou 2 batalhas contra a Síria e venceu as 2 batalhas. E Acabe estava desfrutando da glória da vitória. Na cabeça dele, eu posso continuar adorando Baal, porque Deus está me abençoando. Já venci a Síria 2 vezes, não preciso fazer nenhuma mudança na minha vida não. Até que nessa segunda vitória, a Bíblia conta que ele deixou Ben-Hadad, o rei da Síria, vivo, enquanto a ordem era matar a todos. Mas ele fez uma aliança com Ben-Hadad, ele assinou um contrato com ele, e quando ele fez isso, Deus mandou um profeta que falou: Acabe, já que você não matou ele, vai ser a tua vida pela dele. Porque você está brincando com Deus, Acabe. Você não entendeu. Você não entendeu como tem que ser. Ele confundiu a misericórdia de Deus com permissão para desobedecer. O resultado é que a morte dele aconteceu muito antes do que ele esperava. E sabe, queridos, isso é muito sério. Nem sempre as portas abertas, as bênçãos sinalizam que Deus está provando a nossa vida. Pastor, mas se Deus não está provando a nossa vida, por que Ele abre portas então? Por que Ele nos abençoa? Por 2 motivos. Primeiro, porque Ele é misericordioso. E como diz o salmista no capítulo 103, Deus não nos trata como merecemos. Porque se Deus nos tratasse como nós merecemos, sabe onde eu e você estaríamos hoje? No fogo do inferno, irmão. Porque ninguém aqui é cheirosinho, não, tá? A gente usa um perfume, um desodorante, se arruma direitinho. A gente conhece Bíblia, mas tem área da nossa vida que às vezes demonstra carnalidade. É ou não é verdade? E se nós formos realmente pagar o preço das nossas práticas reprovadas por Deus, nós jamais estaríamos onde nós estamos hoje. E deixa eu falar uma coisa, às vezes tem gente que fala: pastor, eu me esforcei, eu fiz isso e aquilo, e Deus não me deu o que eu merecia. Eu disse: Deus, o Senhor tem que me dar o que merece. Eu falei: pelo amor de Deus, não faça essa oração não. Não pede para Deus te dar o que você merece não. Porque eu queria te dizer que você não está merecendo o que você acha que merece não. Então se você fez essa oração, você fala: Deus, esquece, estou cancelando. Por favor, não me dá o que eu mereço, dá o que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos? Essa é a oração que nós temos que fazer. E isso é muito sério e é muito importante. Misericórdia, por misericórdia. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida são frutos da misericórdia. É quando nós merecemos algo pior e mesmo assim Deus nos dá algo melhor. Isso é misericórdia, é uma verdade. Mas tem um segundo motivo do porquê Deus abre portas mesmo com gente vivendo no pecado. Por quê? Porque muitas vezes o propósito dele vai muito além da gente. Por que Acabe estava vencendo? Porque não era sobre Acabe, era sobre Israel. Por que o povo estava avançando no deserto? Porque não era sobre o povo, era sobre a nação. Deus tinha uma promessa: eu vou levar Israel para a terra prometida. E o que aconteceu? Israel entrou na terra prometida? Sim ou não? Sim. Mas todos os israelitas entraram? Não. A promessa se cumpriu sobre a nação, mas não se cumpriu sobre algumas pessoas. Porque não basta você estar no lugar em que a promessa vai se cumprir, você tem que andar em obediência, e isso abre espaço para que Deus cumpra tudo o que prometeu para você. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Essa é a primeira advertência. Não confunda bênçãos recebidas com aprovação divina. Segunda advertência: proteja o seu coração da cobiça. Olha o verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Queridos, agora Paulo abre uma lista de comportamentos pecaminosos que levaram os israelitas a morrerem no deserto, a não ver as promessas de Deus se cumprindo sobre as suas vidas. E esses comportamentos estão relacionados aos desejos. O que é cobiça? É o desejo desgovernado por algo que Deus ainda não deu, ou já disse que não dará. É quando eu quero tanto aquilo que não importa que Deus tenha dito que não é para mim, que Ele não vai me dar, eu continuo forçando a barra. Eu quero casar com aquela pessoa, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero ter aquela oportunidade, eu quero fazer aquela viagem, eu quero ter aquele carro, eu quero comprar aquela casa, eu quero ser honrado naquele lugar. É quando nós forçamos a barra.
Deus disse, não é o que eu tenho para você. E mesmo assim nós insistimos. O nome disso é cobiça. É quando nós forçamos a barra. É um desejo desgovernado. O desejo me controla. Não é o Espírito Santo que me controla, mas os meus desejos me controlam. Eu quero prazer agora. Eu quero acessar isso agora. Eu quero conquistar isso agora. O nome disso é cobiça. E quando Paulo fala sobre isso, ele está se referindo ao que acontece em Números 11, quando o povo de Israel estava comendo do maná enviado por Deus, mas, enquanto comia, desejou ardentemente as iguarias do Egito. Eles estavam dizendo, olha Senhor, a gente não quer isso aqui não. Lá no Egito a gente comia muito melhor, era comida diversificada, variada, o prato era colorido, era uma beleza, nós queremos isso. Nós queremos, se necessário nós voltamos para lá. Querido, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu. Por quê, pastor? Porque eles preferiam o sabor da escravidão do que o sabor da fidelidade. Porque eles queriam o que eles queriam. Eles estavam dizendo, olha Deus, nós não queremos comer o que o Senhor quer que nós comamos. Nós não queremos, nós queremos que seja feita a nossa vontade, que seja como nós queremos. O povo foi dominado pela cobiça. E sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida é assim. Deus diz, não é aí, e nós dissemos, mas eu quero que seja. Deus diz, não é nesse lugar, mas eu quero. Deus diz, não é com essa pessoa, mas eu quero. Não é agora, mas eu quero agora. Não é dessa forma, mas eu quero que seja. E nós vamos forçando, e nós vamos desafiando Deus, e nós queremos forçar a barra. O nome disso é cobiça. É quando o desejo me controla. Ele domina a minha vida. E é por isso que algumas pessoas hoje estão sofrendo na vida sentimental, na vida financeira, na vida ministerial, na vida espiritual, na vida familiar, porque quiseram ter o que Deus não tinha para elas. Quiseram possuir o que Deus não tinha para elas. Sabe quando nós dizemos, olha Deus, o que o Senhor tem para mim não é o que eu quero? E queridos, a cobiça está associada a muitas coisas. Mas mais importante do que dizer isso, é dizer que a cobiça é uma ofensa a Deus. É quando eu digo, Deus, não importa o que o Senhor quer para mim, o que importa é o que eu quero. Que seja do meu jeito, que seja como eu planejei, que seja como eu sonhei, que seja como eu desejo. É uma ofensa a Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, eu tenho uma maneira melhor de viver a vida. Eu tenho uma opinião melhor sobre essa situação. É a cobiça, é uma ofensa a Deus. O povo estava preferindo o Egito do que a promessa, só porque o processo não era do jeito que eles queriam. Posso dizer uma coisa sobre isso? Quando você não se satisfaz com aquilo que Deus dá, você abre espaço para aquilo que o diabo oferece. Quem não se satisfaz com aquilo que Deus dá, ao mesmo tempo abre espaço para aquilo que o diabo oferece. Mas sabe aonde que está a origem da cobiça? Na comparação. Pensa numa coisa que nasceu no inferno, irmão. Esse negócio de comparação é destrutivo, irmão. Porque você olha para alguém que está com a mesma idade que você, mas que está vivendo coisas muito maiores, e você fala, por que eu não estou vivendo? Eu tenho que dar um jeito de viver, e eu tenho que fazer. Outro dia eu casei um casal, um tem 19 anos, o outro 18 anos. Você que tem 32, 33, se vê isso aí, você surta. Como é que ela com 18 está casando e eu estou aqui? Sabe, você vai para as redes sociais e você vê como é que está a empresa do outro, como é que está a família do outro, como é que está o ministério do outro, como é que estão as experiências do outro, e você começa a não mais se contentar com como está a sua vida. Muitas pessoas estão vivendo esse demônio que é a comparação, essa coisa horrorosa, que vai roubando a nossa fé, a nossa alegria, e você vai querendo viver o que o outro está vivendo, ter o que o outro tem, conquistar o que o outro conquistou. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem uma história única e específica para você. Você não precisa daquilo que Ele tem para o outro, você precisa daquilo que Ele tem para você, e Ele tem planos de paz e não de mal, para fazê-lo prosperar. Ele tem o melhor, Ele tem o que você precisa, Ele tem tudo para você, Ele tem promessa para a sua vida. Persiga o que Ele tem para você, irmão. Viva a tua história em nome de Jesus. Inclusive, eu lembro
do mesmo miserável do Acabe. Um dia ele estava no palácio, aí teve uma ideia: eu quero uma horta no meu palácio. Aí ele viu a vinha de Nabote. Chegou para Nabote e falou: Nabote, quero a tua vinha, fala qual é o preço que eu pago. Nabote falou: rei, me leva a mal não, é herança do meu pai, vou vender não. Ele fica tão irritado, irmão, que ele vai para casa. Chega irritadinho em casa, a mulher oferece comida, ele fala: vou comer não. O texto conta isso, tá? Deitou na cama, virou para a parede, que nem a criancinha de 5 anos, revoltado. Sabe por quê? Porque ele não teve o que ele queria. O desejo dele não foi atendido. A mulher dele pergunta: o que houve? E ele diz: quis comprar a vinha de Nabote, ele não quer vender para mim. Ela disse: fica tranquilo, eu vou resolver. A cobiça é contagiosa. Agora a mulher dele estava cobiçando. Ela pega o anel dele, ela era rainha, não era rei. Ela manda escrever uma carta, sela com o anel do rei. E nessa carta estava escrito assim: pode mandar pegar Nabote, chama 2 homens vadios que vão dizer que Nabote estava amaldiçoando o rei e a Deus, e depois apedrejem ele. E eles fazem exatamente isso, apedrejam Nabote, Nabote morre. Sabe por quê? Porque a cobiça mata, irmão. Por causa da cobiça, Acabe se tornou um assassino. Deus então manda o profeta Elias até ele e fala: aqui, você tem a vinha, né? Você conseguiu, né? Mas você perdeu o trono. Você vai perder o trono, você vai morrer, os cães vão lamber os restos do seu corpo, tua mulher vai morrer, não vai ter mais descendente homem no trono da sua família, acabou para você. Sabe por quê, irmão? Da mesma forma que a cobiça mata pessoas, instituições, relacionamentos, a cobiça mata a gente também. Que o Senhor nos livre dela em nome de Jesus, amém? Mas em terceiro lugar, terceira advertência: não troque o verdadeiro Deus por falsos deuses. Olha o que diz o verso 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Agora, queridos, Paulo faz menção ao que acontece no capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés subiu ao monte para buscar a presença de Deus, e ali Deus se manifestou e escreveu a lei em tábuas. Um momento muito marcante da história de Israel, os 10 mandamentos. Enquanto isso estava acontecendo, Deus chegou para Moisés e falou: desce logo, porque o povo se desviou. Quando Moisés desceu e olhou o que estava acontecendo, a Bíblia conta que o povo de Deus, por impaciência, porque estava demorando demais, porque não estava sendo do jeito que eles queriam, o povo começou a tirar os seus objetos de ouro, derreteu e construiu um bezerro de ouro, um Deus para si. Eles construíram um Deus para eles adorarem. E eles começam a adorar aquele Deus, a festejar, a beber, encher a cara, glutonaria, comer que nem doido, uma loucura, porque a idolatria é apenas o início e começa a abrir o caminho para outros pecados. O texto diz que quando Moisés vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei. A revolta é tão grande, e o povo estava ali adorando aquele bezerro de ouro, e Deus se revolta com aquilo. E o texto conta que porque eles adoraram a um Deus que não era Ele, 3.000 morreram naquele dia. Deus se sentiu ofendido, porque eles fizeram o que muita gente está fazendo hoje. Estão construindo deuses para si, que se adaptam às suas preferências, que vivem conforme as suas próprias vontades, que fazem as coisas ou supostamente farão as coisas no tempo dele, enquanto a Bíblia é clara em dizer: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a outros deuses que não seja o Senhor. De Gênesis a Apocalipse, ela é direta. Pastor, mas idolatria não é só imagem de escultura, eu sei, mas também é. E algumas pessoas estão esquecendo disso. Estão criando deuses para si. Ah, pastor, mas ele foi um homem fenomenal, alguém impressionante. E Jorge foi mesmo, irmão. Um homem vencedor, que inclusive combateu a idolatria quando estava vivo. Se ele tivesse vivo hoje, ele diria: ei, parem de me adorar, porque a adoração somente é o verdadeiro Deus. Maria, uma mulher maravilhosa, incrível, escolhida para gerar a redenção da humanidade.
Pensa numa mulher maravilhosa, tremenda, inspiradora, mas era apenas uma mulher, limitada como eu e você. E muitas pessoas estão se rendendo, mas eu queria te dizer uma coisa: Deus não divide a sua glória com ninguém, adoração somente a Ele. A ordem é clara: não adore a outros deuses, não se rendam, não se prostrem, não coloquem suas expectativas em deuses fabricados, não creiam em promessas de deuses fabricados, porque eu sou o único que cumpre aquilo que promete. Eu sou o único que ouve e responde às orações. Eu sou o único que morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade e todo nome que se possa mencionar. Ele é uma autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. A Ele a glória e somente a Ele. Você pode adorar ao Todo-Poderoso Deus? A Ele, somente a Ele. Ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, é o que a Bíblia diz. Mas também preciso dizer que Paulo estava escrevendo para uma igreja. Como é que é possível ter idolatria no meio da igreja? Não é imagem e escultura, mas existem outros ídolos. Sabe por quê? Porque a idolatria é qualquer coisa que rouba o centro da sua adoração e a sua obediência. Idolatria é tudo aquilo que você obedece sem questionar e teme perder mais do que você teme a Deus. Se você até hoje não se batizou com medo do que alguém na tua família vai dizer, você teme mais as pessoas do que a Deus. Você tem ídolos na sua vida. É uma verdade. Se você faz de tudo para o teu ego crescer, para a tua carreira prosperar, para a tua família avançar, se você se dedica para fazer dinheiro com todas as suas forças, mas para Deus você dá o que sobra, você é uma pessoa talentosa, uma pessoa experiente, uma pessoa que poderia produzir no reino de Deus coisas grandiosas, mas você só oferece a energia que sobra, o tempo que sobra, e quando sobra, Deus não está em primeiro lugar, você criou ídolos na sua vida. É uma verdade. Roubou o centro da tua adoração e da tua obediência. É sobre isso. Sabe, queridos, nós precisamos prestar atenção nisso. Tem gente que cuida mais do corpo do que do espírito. E isso é muito sério. Pastor, como é que eu sei que estou idolatrando algo ou alguém? Se você quebrar um princípio bíblico para satisfazer esse algo ou alguém, isso virou um ídolo. Se você desobedece a Deus para não desagradar o seu ídolo, você tem um ídolo. Se ele não é prioridade, sabe, naquele dia 3.000 morreram por causa disso. Sabe por quê, irmão? Porque se Deus não for o primeiro, o segundo ele não vai ser. Ele não divide a sua glória com ninguém. Essa é a palavra do Senhor. A idolatria custou a vida de 3.000 pessoas naquele dia, e ainda hoje está custando ministérios, casamentos, saúde física, emocional, fé e até mesmo a alma de algumas pessoas. Mas a quarta advertência, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? A quarta advertência: fuja da imoralidade sexual. Olha o que diz o verso 8. Não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E em um dia só, morreram quantos? 23.000. Agora Paulo está se referindo ao episódio em que Israel se prostituiu com mulheres moabitas. Começaram a se deitar e se relacionar com mulheres que serviam a deuses pagãos, como Baal. E na verdade, eu queria que você entendesse que não é apenas um ato físico, mas é a quebra de uma aliança com Deus. E como resultado, 23.000 morreram num só dia. Pastor, o que é imoralidade sexual? Engloba toda a prática sexual que está fora de um casamento heterossexual aprovado por Deus. Adultério, pornografia, masturbação, sexo fora do casamento, troca de parceiro. Irmão, eu não sei mais o que tem aí não, que é tanta coisa que estão inventando. Tudo isso é imoralidade sexual. Pastor, por que Deus leva isso a sério? Porque a sexualidade é sagrada. Na verdade,
A sexualidade foi criada para ser expressão da aliança e não expressão de um impulso. Só que o diabo conseguiu perverter isso. Mas o que Deus diz aos coríntios é que tem que ser diferente, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E quando alguém vive fora do propósito de Deus na sua vida sexual, está profanando o altar que você é. Que você é. Olha o que Paulo diz no capítulo 6 de 1 Coríntios. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Meu corpo, minhas regras, não, é dele, as regras são dele. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que você faz com o seu corpo revela quem está no trono do teu coração. Quem é que está? Sabe, queridos, isso é muito sério. Fuja da imoralidade sexual. Deus tem um casamento abençoado para você. Se guarde e se prepare para ele, em nome de Jesus. Mas a quinta advertência: não coloque Deus à prova. Olha o que diz o verso 9. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Agora, queridos, Paulo está falando do que acontece em Números capítulo 21. O povo ficou tão impaciente com o maná que o povo chamou a comida que Deus deu de comida miserável. Reclamou diretamente. Irmãos, colocaram Deus à prova. Disseram: nós vamos dar o nosso jeito aqui. Também se levantaram contra Moisés e contra Deus. Começaram a falar contra eles. Sabe qual foi o resultado? Deus enviou serpentes venenosas como juízo e muitos morreram. Queridos, eles não apenas pecaram, mas eles desafiaram a paciência de Deus intencionalmente. E isso é colocar Deus à prova. É quando conscientemente eu digo: Deus, eu sei que você não está concordando, mas eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Eu vou continuar conduzindo meus negócios do mesmo jeito. Eu vou continuar vivendo meu ministério do mesmo jeito. Eu vou continuar tratando a minha esposa do mesmo jeito. Eu vou continuar conduzindo as minhas finanças do mesmo jeito. Eu sei que o Senhor não está gostando, mas eu vou fazer desse jeito. É como se Deus tivesse que se adaptar ao que nós queremos. É como se Ele tivesse que aprovar o que nós queremos. E no final vai ficar tudo bem. O povo estava tentando a Deus, estava colocando Deus à prova e achando que entrar na terra ia ficar tudo bem. E sabe, queridos, muitas vezes nós estamos vivendo isso. Sabe o que é colocar Deus à prova também? É o que os fariseus fizeram com Jesus, dizendo: ei, mostra mais sinais aí. Jesus já tinha feito milagres, sinais, um monte de coisa. E eles disseram: mostra mais alguns sinais para a gente ver se vai crer no Senhor. Tem um monte de gente pedindo para Deus mais um sinal, para decidir se vai crer no Senhor. Você pediu mais um sinal, Ele está te dando agora, através da minha vida para você. Ele está dizendo: eu não vou fazer o que você quer, mas por amor a você eu estou te advertindo mais uma vez. Acerta a tua vida comigo. Acerta a tua conduta comigo. Você queria um sinal sobrenatural? É esse. Está aqui. Tem gente que está sempre à procura de mais um sinal para decidir se acertar com Deus. O sinal chegou. É esse culto. É essa palavra do Senhor para você. Sabe, não coloque Deus à prova. Sabe quando nós dizemos: sabe, Deus, eu sei que está errado, mas o Senhor é amor, vai dar tudo certo. Não, irmãos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos acertar a nossa vida e parar de tentar Deus. A Bíblia diz: não zombem de Deus. Como assim, pastor? Quando é que eu zombo de Deus? É quando eu espero dele uma colheita de sementes que eu não lancei. Eu vivo a vida do jeito que eu quero e no final eu digo: Deus, por que o Senhor não me abençoa? Eu vou na igreja todo domingo. Sabe, Deus, eu na Páscoa fui até na igreja e estava lá. De vez em quando eu uso uns objetos assim, porque eu tenho alguma fé. Por que o Senhor não fez? E Ele diz: eu não fiz porque você não decidiu me obedecer. Não tem como ser diferente. É a obediência que antecede a benevolência. Tem alguém me entendendo aqui, gente? Mas a penúltima advertência: proteja a sua boca da murmuração. Olha o que diz o verso 10.
Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Querido, eu queria que você entendesse que na Bíblia murmuração não é uma simples reclamação, mas na verdade é um veneno que desacredita a fidelidade e o poder de Deus. Na prática, a murmuração é pronunciar palavras negativas porque eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Então eu murmuro, eu reclamo do cônjuge, reclamo do filho, reclamo do pai, reclamo do chefe, reclamo do líder, reclamo do país, reclamo da empresa, e eu reclamo, e eu murmuro, e eu continuo ali, e eu continuo amaldiçoando a minha vida, e eu vivo como um completo insatisfeito, um constante insatisfeito, e nunca está bom, e nunca é suficiente, porque eu sempre quero mais. O que Ele fez por mim não é suficiente, o que Deus tem feito por mim não é suficiente, esse processo está durando muito tempo, Deus já tinha que ter feito isso no meu casamento, no meu ministério, na minha saúde, na minha vida, e nós queremos dizer para Deus: olha Deus, se fosse eu no teu lugar, eu faria diferente. Murmuração. E o problema do povo de Israel não é apenas que eles reclamaram uma vez, mas que eles murmuravam repetidamente. Tudo que dava errado eles diziam: é melhor estar no Egito, eu podia ter voltado para o Egito, era melhor estar em outro lugar, não deu certo não. Eles murmuravam o tempo inteiro. Sabe aquelas pessoas que nunca trocam a fita, irmão? Os anos vão passando, mas a reclamação é sempre a mesma, nunca para, está sempre reclamando. Aliás, para quem é insatisfeito, a satisfação sempre tem prazo de validade, porque nunca está bom, nunca está do jeito que nós queremos. Sabe o que aconteceu com os murmuradores? Em Números 14, o povo está na fronteira com a terra prometida, eles estão vendo a terra prometida, irmãos. Cades Barneia, eu estou vendo a terra, eu vou entrar na terra. Mas então eles viram gigantes na terra e começaram a dizer: a gente veio à toa, era por falta de túmulos que o Senhor trouxe a gente para cá, e começam a reclamar com Deus, como se os gigantes dessa terra fossem maiores do que o verdadeiro Deus poderoso, e eles reclamavam e reclamavam. Sabe o que aconteceu, irmão? A Bíblia conta que a terra se abriu e engoliu os murmuradores. Fica tranquilo, a terra não vai se abrir aqui não, mas às vezes nós estamos sendo engolidos na nossa caminhada de fé por causa da murmuração. Tem gente que está aqui hoje, está em Cades Barnea, está na fronteira com a terra. Você está no capítulo 9, a promessa se cumpre no capítulo 10, mas você está com espírito de murmuração, você está reclamando, está lamentando. Ei, você não foi salvo por Cristo naquela cruz para ser um murmurador, mas para ser um adorador, para adorar, para confiar, para depender, para descansar e para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa advertência é para que ao invés de ser engolido pela terra, você conquiste a terra, e você diga: eu cheguei aqui, e glorifique o nome do Senhor por isso. Fala para o teu irmão assim: para de reclamar, irmão, pelo amor de Deus. De novo, tem sofrimento que a gente que escolhe, né? Tu escolheu torcer para um time aí, irmão, que é só tá murmurando a beça. Complicado, né? Complicado. Irmão, nós temos que encher a nossa boca de adoração. A murmuração é uma ofensa a Deus, uma ofensa a Deus. O murmurador é alguém que atrai o inferno. A murmuração é o idioma do inferno, irmão. O inferno está cheio de murmuradores, mas o céu está cheio de adoradores, e o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem adorador aqui, você pode glorificar Ele, você pode adorar Ele, você pode dizer: eu te amo, Deus, seja o que for, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha vida, em nome de Jesus. Mas a última advertência: não se subestime, nem se superestime espiritualmente. Olha o que diz os versos 12 e 13. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Agora, Paulo combate os últimos dois problemas. Corinto era uma igreja que se achava, irmão.
Os crentes de Corinto achavam que eles eram os caras, os crentarrões, os santarrões, muitos dons que outros não tinham, dinheiro que os outros não tinham, e eles achavam que eles eram os caras. E Paulo chega para eles e fala: vocês estão achando que estão de pé? Então tomem cuidado para não cair. Tomem cuidado, atentem para essas advertências. Tem coisa na vida de vocês que não está boa não. Vocês têm que acertar a vida, vocês têm que alinhar a conduta. Paulo é direto com eles. Sabe, queridos, muitas vezes a gente se acha super-herói espiritual, que nós sabemos de tudo. Você sabia que tem gente que não vai na célula porque é tão maduro espiritualmente, e a célula é rasa demais, então não vai na célula não. Tem gente que vem no culto de acordo com o pregador. Se for um pregador que assim traz o alimento que ele espera, ele vem. Se não for, ele não vem não. É assim. Tem gente que está achando que está num nível que talvez não esteja, e está rejeitando questões importantes para a sua vida. Tem gente que tem meses que não procura o discipulador, o líder, um aconselhamento, toma decisões sozinhos, vai vivendo sua vida como se não precisasse de ninguém. Querido, isso é perigoso demais. Por isso ele diz: aquele que pensa estar de pé, se é que você está mesmo, tome cuidado para que não caia. Tome muito cuidado. Mas ele também diz que tem gente que está se achando fraca demais também. Tem gente que está achando que as tentações são maiores do que o poder de Deus para vencê-las. Então ele diz assim: não sobreveio sobre vocês tentação alguma que vocês não possam suportar. Tem gente se entregando aos vícios, aos pecados, a batalhas espirituais que estão sendo perdidas porque você não está entendendo que não existe nada maior do que o poder de Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa: quando Jesus morreu na cruz, Ele nos perdoou dos nossos pecados, mas quando Ele ressuscitou, Ele venceu o poder do pecado. Isso quer dizer que todo aquele que nele crê recebe autoridade e poder para vencer qualquer pecado. Se você crê no Senhor Jesus, não tem nenhum pecado mais forte do que o poder do Espírito que está dentro de você. Você pode andar de pé, irmão. Você pode viver coisas maiores. Você pode ser liberto hoje. Você pode superar isso hoje. Nenhuma tentação é maior do que o poder de Deus sobre a sua vida. Quantos creem nisso aqui? Essa palavra é o Senhor dizendo: ei, eu estou advertindo vocês, porque eu tenho promessas para vocês. Eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu não quero que vocês morram no deserto, mas eu quero que vocês vejam nas suas vidas todas as promessas se cumprindo. Onde estão aqueles que vão conquistar a terra? Eu creio numa geração que não morre no deserto não. Passa pelo deserto, mas passa com uma postura de fé, de coragem, de perseverança, de dependência. No dia mau você adora, no dia bom você adora, porque você não adora pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. Você o adora pelo que Ele é, porque Ele é o teu Deus e Ele é o dono de todas as coisas. Em nome de Jesus. Mas, queridos, eu não tenho como encerrar essa palavra sem trazer a última advertência. Porque para algumas pessoas um passo tem que ser dado hoje. Você não vai levar daqui o que você sentiu, o que você viu. Você só vai levar daqui o que você decidiu. E algumas pessoas precisam dar um segundo passo hoje. Como assim, pastor? O primeiro passo você já deu, você veio aqui. Você cultuou, você recebeu uma palavra, uma direção de Deus. E agora Deus está esperando qual vai ser a sua resposta diante dessa palavra. Você quer morrer no deserto ou você quer conquistar a terra? Você quer ter certeza de que Deus aprova a tua vida? Para isso, querido, você precisa ser conduzido pela rocha. E a rocha é Cristo. A rocha é Ele. Eu quero convidar todos a fechar os seus olhos agora e abaixarem suas cabeças. Eu sei que existem pessoas que, ao receberem essa palavra, participarem desse culto, perceberam que não estão alinhadas com Deus como deveriam, mas entendem que precisam alinhar sua caminhada. Talvez começar uma nova vida com Jesus hoje. Talvez você até já tenha caminhado com Ele, mas no meio do caminho você parou. E hoje o Senhor está te chamando a voltar, porque Ele não quer que você seja conhecido como aquele que morreu no deserto, mas como aquele que conquistou a terra. Por isso eu quero convidar todos aqui a repetirem uma simples oração. Não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do coração. Quero convidar todos a repetir essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu entendi as suas advertências. Reconheço que tenho feito escolhas que não têm a tua aprovação, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero morrer no deserto, eu quero conquistar a terra.
e por isso eu te peço que me conduza na direção do cumprimento de cada promessa que o Senhor tem para mim. Eu oro por isso, no nome de Jesus, amém.